Olá, peço a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Mateus 4, no versículo 6 a seguir. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, amada Igreja do Senhor e amados seguidores, mais uma vez pedimos a vocês que venham nos dar essa força de fortalecer o canal. Esse canal não tem fins lucrativos, apenas levar a palavra de Deus a cada coração. E ele depende de você, ativando o sininho, colocando um joinha, colocando ali o seu comentário, para que a plataforma entenda que esse vídeo é importante. E a palavra de Deus é importante, irmãos, para todos aqueles que necessitam de uma palavra. Ali estava Jesus, que foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a sair do tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim o inimigo foi tentando o Senhor em meio à palavra. Eu quero te dizer que o inimigo, ele empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Irmão, às vezes o descrente, ele emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou impróprio. Alguns textos bíblicos retirados do seu contexto ou não comparados com os outros trechos da palavra de Deus, pode até mesmo dar aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O que você vê hoje nas igrejas, as ovelhas sendo enganadas, é por culpa delas mesmas, de não examinar as escrituras. Você vê que Jesus estava jejuando, irmãos, mas ele teve a palavra ao seu lado. Não adianta você ir para a igreja todos os dias, mas você não se comprometer com a palavra de Deus. Porque esse povo vive enganado, jogando dinheiro em fogueira santa, comprando touca, toalhas, lenços, meias, travesseiros, ramos, água, tijolo, areia, coisas que não tem na Bíblia, irmão. Então não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que lá em 1 Coríntios 6, 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você vê que o povo, os falsos teólogos de antigamente confrontavam Paulo numa situação falsa de teologia. Pensavam que tinham o direito de fazer tudo o que queria, mas não tinha. Você vê que Paulo corrigiu lá em 1 Coríntios 10, 23, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, no versículo 32, ainda do Coríntios 10, diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Isso serve para os tempos de hoje, irmão. Porque o objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória.
Você vê que o inimigo levou o Senhor, transportou o Senhor a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E o Senhor disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, novamente o Senhor usou a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Nós não podemos trazer escândalos para a igreja, nem para os membros, nem para o mundo. O inimigo foi designado como ministro junto ao trono de Deus, mas num certo tempo, antes do mundo existir, ele se tornou o principal adversário de Deus e dos homens. Lê Ezequiel 28, 12, 15, que é o único lugar que você ainda tem uma noção do inimigo. Então o cristão, ele deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para se manter alerta contra os seus ardes e tentações, resistir no combate espiritual, permanecendo firme na fé. Lê Efésios 6, do 10 ao 18. Então nós temos que conhecer, irmãos, profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as Escrituras a fim de satisfazer os desejos da natureza humana e pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Lê 2 Pedro 3, 16 ao 18. Jesus, irmãos, ele veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. E veio para estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio do inimigo. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou o inimigo e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Lê lá em Hebreus 2,14. Eu quero te dizer que no fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Mas depois disso ele será solto. E após o que fará, uma derradeira tentativa de derrotar Deus, seguindo sua ruína final, que será o lançamento no lago de fogo. Lê Apocalipse 20, do 7 ao 10. O inimigo atualmente, ele guerreia contra Deus e o seu povo. Lê Efésios 6, do 11 ao 18. Procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-lo pecar e viver segundo o sistema do mundo. Você não pode amar o mundo. Eu vejo pessoas aí justificando para estar nas rodas escarnecedores. Usam um versículo bíblico, irmão. Não caia, não seja enganado. O próprio Satanás quis enganar o Senhor Jesus na palavra. Imagina nós. E olha que Jesus estava em jejum e oração. E nós? Aqueles que não têm tempo para nada. Que não agradecem a Deus logo de manhã. Não agradecem a Deus pelo mais um dia de vida. Imagina o que Satanás pode fazer na vida desta pessoa. Estar na igreja, irmão, não quer dizer salvação. Se você não estiver prostrado ao Senhor em obediência, lendo as Escrituras para não ser enganado. O que mais se vê hoje são pessoas usando a paz de Deus para enganar o povo de Deus. Então medite na lei dia e noite. Seja firme no Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.